mas a Porto Seguro hoje ela tem um peso maior do que o que a gente imagina, né? A Porto Seguro ela não é só na parte de seguros. Há uns 4 meses atrás, a Porto Seguro se tornou a Porto Seguro Bank, né? Então, isso só mostra o grande peso que ela tem hoje dentro do mercado, dentro da economia, né? Hoje ela movimenta mais ou menos uns 25% do PIB brasileiro, tá? Então, é extremamente sólida hoje dentro do mercado, tá, pessoal? Vamos lá. Porto Seguro, né? Então, quando a gente fala de Porto Seguro, quem somos nós aqui? A Porto Seguro ela tem uma trajetória gigantesca dentro dessa praça da nossa história, né? Então, Porto Seguro ela foi fundada em 1945 ali e até hoje inovando cada dia mais com vários produtos, né? Acredito que até acidentes pessoais hoje é o nosso pontapé inicial dentro da TNP, mas o que a gente vai trazer para vocês é só o começo, tá? Então, vamos focar nessa ideia do que é hoje o acidentes pessoais. Então, ali em 1986, a gente startou com seguro de vida e previdência, tá? E quando eu falo seguro de vida, ele enquadra acidentes pessoais, tá, pessoal? Por quê? O seguro de vida, ele faz a cobertura de acidentes e doenças, tá? O que a gente tá trazendo aqui é mais voltado para a parte de acidentes, mas o seguro de vida, ele engloba acidentes e doenças, tá? Então, a gente tem toda essa trajetória. Então, se é desde 1986, a gente está com uma trajetória muito grande já com esse produto dentro da história da Porto Seguro, tá? Então, aqui eu trago outros dados só para apresentar para vocês que a gente tem mais de 30 anos de história dentro do seguro de vida acidentes pessoais, tá? A gente tem ali mais de 1,4 milhões de contratos, né? 4,9 milhões de pessoas sobre a gestão de previdência, enfim, o peso dentro do mercado hoje aqui é gigantesco, tá, pessoal? Estão todos me acompanhando, né? Perfeito. Bom, a gente tem esses diferenciais dentro da Porto Seguro também, né? Qual que é? É fácil a gente ir atrás de alguns seguros dentro do mercado, mas não ter aquele amparo, aquele acesso, aquela tato, né? Aqui com a Porto Seguro a gente tem esse diferencial que é um relacionamento muito forte entre o cliente e a Porto Seguro, né? E esse contato agora com a TNP é cada vez mais forte, tá, pessoal? Então, isso só mostra, né? Isso aqui eu já havia passado para vocês, mas isso aqui é só para mostrar o quão forte é essa marca, o quão forte é a Porto Seguro e ainda mais agora com a TNP nessa parceria, tá? Mas sem delongas aqui, o que a gente fala hoje de acidentes pessoais? Quais são as coberturas que estão vinculadas ao que a gente vai estar passando hoje para a TNP, para todos aqueles que estão adquirindo esse produto através da TNP, tá? Então, vamos lá. Acidentes pessoais coletivo, né? O que eu tenho de coberturas para vocês aqui hoje? Eu tenho uma cobertura de morte acidental, então lembrando, o seguro de vida ele cobre essa parte de doenças e acidentes. O que a gente está trazendo hoje para vocês é a parte de acidentes, tá? Então, eu tenho uma morte em caso de acidentes, tá? Então, atropelamento, né? Caiu, jogou bola, bateu, enfim, é acidente, é caracterizado como acidente, vocês estão cobertos, tá? Então, eu tenho essa cobertura no valor de 50 mil, então, esse valor, ele é designado para o beneficiário, tá? Quando a gente faz essa contratação, a gente pode partir através do artigo 792, que a gente deixa para um beneficiário legal, ou a gente pode preencher a próprio punho e definir um beneficiário para adquirir esse benefício, caso o titular venha a óbito, tá? Então, morte acidental, em caso de óbito, o valor de 50 mil passa para o beneficiário. Por que a gente faz essa parte de morte, né? Muitas pessoas têm o tabu de falar assim, Evandro, eu vou pagar um seguro que eu não vou ter acesso, né? É até uma frasezinha que eu deixo no final aqui dessa apresentação, que hoje quem tem Vou fazer até uma dinâmica aqui, viu, Jefferson? Tomar essa liberdade. Fala para mim hoje quem tem um seguro de carro, né? Vamos lá, chat. Quem tem um seguro de carro hoje? Pô, pessoal, vamos lá, hein? Bom, seguro de carro hoje é aquele seguro que a gente paga
mas a gente não quer ter que acionar um seguro de carro, né? Eu acredito que quem contrata um seguro pensando em bater o carro tá ficando maluco. Tá ficando maluco. Então, essa ideia do seguro de vida, do seguro de acidentes pessoais, parte da mesma forma, né? Eu tenho um seguro de acidentes pessoais, mas eu não quero utilizar. Mas, se eu precisar do seguro, é bom ter. Se eu bater o meu carro, é bom eu ter um seguro, tá? Porque o gasto que é excedente a essa batida é gigantesco, né? O gasto que eu vou ter em caso de uma morte, a gente não percebe, mas se a gente se importa com a família, né? A gente tem que ter um seguro de acidentes pessoais, um seguro de vida, visando a família, né? A gente tem que pensar no próximo. Por quê? Hoje, se você tem um bem material, né? Se você tem um imóvel, etc., se você vier a óbito, quem que vai pagar o inventário, né? Quem que vai pagar os custos advocatícios? Ninguém pensa nisso, né? E existe esse custo, existe. Então, a gente tem que estar atento com isso, né? É claro que quando a gente entra no mercado, os valores são exorbitantes para você contratar um seguro e etc. Por isso que hoje a gente tem essa parceria com a TNP para poder, assim, tirar esse custo gigantesco e trazer um preço super justo, tá? A ideia da TNP, ela vem para trazer essa facilidade para o usuário, tá? Então, retomando aqui, né? A morte acidental, em caso de óbito, 50 mil para o funcionário, tá? Segundo ponto, quem que não gosta de bater aquela bolinha, jogar um futebol, fazer uma caminhada, fazer um esporte, né? Existem riscos quando a gente faz isso, né? Eu sou suspeito de falar de esportes, né? Eu amo esportes, eu jogo bola, eu pratico jiu-jitsu e, inclusive, tenho uma fratura feita pelo jiu-jitsu, tá? E, enfim, quando a gente pratica esportes e não só isso, a gente está sujeito a acidentes diariamente. Eu saí de casa, posso tropeçar numa escada, ser atropelado, enfim, o risco está por aí, né? Então, nós temos uma cobertura de invalidez por acidente, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho que demanda do corpo inteiro, né? Uma pessoa que fala com as pessoas, né? Imagina se acontece um acidente, você fica tetraplégico e você é o único provedor de renda da sua casa. Como lidar com isso, né? Então, a invalidez por acidente, ela veio para sanar esse problema, tá? E como que ela sana esse problema? De acordo com cada fratura que você tenha, cada problema, cada invalidez, né? Então, eu perdi um polegar, eu perdi um indicador, eu tenho uma cobertura, né? Dentro de uma tabela, que vocês vão ver no próximo slide, que ela pode cobrir até 100% desse valor de 50 mil ainda em vida, tá? Então, a invalidez hoje, ela é de suma importância que tenha dentro desse seguro e que todos possam adquirir por causa dessa cobertura, tá? Dúvida, pessoal, se quiser, pode ir mandando, tá bom? Aqui eu entro num terceiro ponto que, por ver isso diariamente, a gente sabe o peso que é um auxílio funeral, né? Por que um auxílio funeral? Hoje, nós temos uma cobertura de funeral e quando a gente contrata isso, o valor ele é super acessível, mas super acessível mesmo, né? Só quem já teve a perca de algum ente querido e etc., e foi custear isso de forma própria, sabe o quão caro é você comprar um caixão, você comprar um jazigo, enfim, inúmeras coisas, esse valor é exorbitante, tá? Então, a gente também tem um auxílio funeral por acidente, tá? No valor de R$5.000. Perfeito, pessoal? E aí, para complementar e para deixar isso tudo perfeito, nós temos uma quarta cobertura, que é uma cesta básica em caso de morte do segurado principal, tá? Então, você adquiriu o seguro, né? Veio a óbito por algum problema, algum acidente, fora todas essas outras coisas, fora todas essas outras coberturas, nós temos também uma cesta básica de R$200 durante um ano para o beneficiário, tá? Por que a gente pensa nessa parte de cesta básica, pessoal? Porque quando a gente perde um ente querido, a gente não vai parar para pensar em comida,
pensar em inventário, pensar em nada. A gente está de luto, nós temos que estar de luto, né? Estamos perdendo alguém que realmente é importante para a gente, né? Então, a Porto Seguro e a TNP pensa em você em relação a isso. Então, para que você não tenha problemas com essa parte financeira, nós estamos assegurando vocês em cada detalhe, tá, pessoal? Então, nós temos essas 4 coberturas dentro de um valor super acessível, tá bom? Então, em relação a coberturas aqui, tá bem tranquilo, acredito, né, pessoal? E aí eu falo sobre a tabela da invalidez, tá? Depois, se vocês quiserem tirar um print para saber como que vão ser as porcentagens e etc. É claro que tudo que se dá a perca total, a gente joga para 100%, tá? Por que a gente não paga todas as percas, né, de forma 100%? Porque, infelizmente, pessoal, existem pessoas de má fé, né? Então, essas pessoas, se acabar olhando aqui, se eu perder um indicador, eu vou receber 50 mil, eu não duvido que tenha pessoas que cortem o próprio dedo, né, fingindo um acidente para poder receber esse valor. Então, pensando nisso, a gente trata tudo que é de forma total, né, perca de ambos os membros, né, perdi as 2 mãos, perdi os 2 pés, enfim, tudo que for de forma total, né, caracterizado como forma total, a gente paga o valor 100%. Nas demais, eu tenho esse valor tabeladinho, né, na perca de um dos pés, 50%, dos membros inferiores, 70%, e assim por diante. Se vocês quiserem tirar um print, acho que fica legal. Essas porcentagens aqui são padrões e não vão mudar. Tá, pessoal? Aqui é só para dar uma resumida novamente para vocês. Então, o que eu tenho de proteção em vida, né? Eu falo em vida porque, caso o acidente, você ainda está em vida, você pode receber. Nos demais, a gente pensa na sua família, né? A gente pensa nos beneficiários. Então, proteção em vida, eu vou ter a invalidez total ou parcial por acidente, tá bom? E para a família eu tenho a morte, né? No caso do óbito, o auxílio funeral e a cesta básica. Tá bom, pessoal? Aí aqui, né, eu faço uma jogadinha com vocês para a gente entender, né? É claro que eu já vim dando alguns spoilers, então não vale muito, mas por que eu devo contratar um seguro de acidentes pessoais, né, pessoal? Voltando naquela pegada. Pô, será que eu tenho que contratar mesmo um seguro? Vou pagar pro resto da vida e não vou ter acesso? Isso é a maior besteira. Dá um Google bem fácil e veja quanto que é importante um seguro fora do Brasil, tá? E isso está ficando cada vez mais forte dentro do Brasil, né? Por quê? Hoje, se você for olhar em relação à pandemia que nós tivemos, né? Quantas pessoas vieram a óbito e deixaram as famílias em débito, né? Deixaram as famílias sem nenhum suporte, tá? Então, isso só mostra o quão importante é a gente ter esse seguro, tá? Então, aqui eu coloco alguns pontos, né? Por que eu devo contratar um seguro? Primeiro ponto, pesquisa rápida, tá, pessoal? Hoje um jazigo, em média em São Paulo, né? Em média em São Paulo, ele parte de 6.500 até 20 mil reais, pessoal. 20 mil reais. Aí eu falo para vocês, né? Que a gente fez essa brincadeira na última live. Vocês viram quanto que é o valor que a TNP está repassando para vocês? Quanto tempo pago com a TNP vocês teriam que pagar para chegar no preço médio de um jazigo? Era muito tempo, tá? E até um ponto que o Adalto acabou de falar aqui, que é de suma importância. Evandro, eu fiz a contratação, qual que é essa carência, cara? Não tem carência. Não tem nenhuma carência. Por que não tem nenhuma carência? Porque quando a gente fala de acidente, eu entendo que você não fez aquilo porque você queria, não foi algo que você já sabia, no caso de uma doença pré-existente. É um acidente. Então, não existe carência, tá, pessoal? Então, fica muito mais tranquilo, tá bom? Segundo ponto, por que eu devo contratar um seguro? Hoje, um caixão, em preço médio em São Paulo, ele também parte de 600 até 20 mil reais. Evandro, 600 reais é um preço ok. Cara, vamos lá.
R$ 600 é um preço que você pagaria para enterrar alguém que você ama, né? Alguém que você realmente se importa. Não é porque ela se foi dessa vida que eu vou tratar isso de uma forma, assim, barata, né? Eu jamais faria isso. Então, quando eu penso dessa forma, eu quero levar e proporcionar algo muito bom, tá? E se a gente for pensar nessa linha de raciocínio de algo muito bom, aí você já vai partir para casa de uns 10, 15, 20 mil reais no preço de um caixão, tá? Então, com a Porto Seguro, a gente tem esse reembolso, que aí você vai dar uma amenizada, vai conseguir trazer essa tranquilidade na hora de passar esse sufoco, tá, pessoal? Terceiro ponto, que é super bacana também, né? Até citei o exemplo do futebol, né, pessoal? Joelho é o primeiro que vai embora. Para aqueles que jogam de forma amadora, né, que vão lá para fazer um futebolzinho, só arrisca e não faz nada, para se machucar é muito rápido. E aí está um preço médio de uma cirurgia para quem não tem um plano de saúde ou não tem nenhum recurso da onde acionar essa parte de valores, tá? Então a gente tem um preço médio em São Paulo também de 7 a 10 mil reais para fazer uma cirurgia. Nossa, Evandro, é muito caro, sim? É, porque para fazer uma cirurgia você tem que pagar um anestesista, você tem que pegar um hospital bacana, né? Então tudo isso, um cirurgião bacana, né? Então tudo isso envolve muito dinheiro, tá, pessoal? E mais uma vez eu trago para vocês, envolve muito dinheiro, porém a gente está trazendo isso de uma forma muito, muito acessível, tá bom? Bom, perfeito. Falamos aqui um pouco e aqui eu finalizo com vocês, né? Trazendo aquela mesma informação. Você considera que um seguro de carro é um desperdício de dinheiro? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui vão concordar comigo em falar que não é, né? Eu tenho um seguro de carro, né? Inclusive, alguns dias atrás eu acabei participando de um acidente, né? Graças a Deus estou bem, mas tive problemas com o meu carro, né? Se eu não tivesse um seguro, eu ia pagar um valor muito alto, mas por ter um seguro, esse valor amenizou muito. Tá? Então, pensando nisso, eu deixo essa frase que faz muito sentido. Um seguro de acidentes pessoais é da mesma forma, pessoal. É melhor você ter e não precisar do que você não ter e precisar, tá? Então, como é o seguro de carro, um seguro de acidentes pessoais também da mesma forma. Tá bom, pessoal? Aí aqui eu finalizo com vocês. Acredito que o recado foi bem dado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, o Jefferson tem meu contato, o Rafael tem meu contato. No que vocês precisarem de suporte, fiquem à vontade. Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Tá bom, pessoal?